Estamos começando então o programa Alô Amazonas e hoje nós estamos recebendo aqui o Tenente Coronel Willer Abdala, da Polícia Militar. Está aqui também o Paulo França. Boa tarde, Paulo França. E aí nós convidamos o Tenente Coronel para que a gente pudesse discutir, debater sobre a questão da segurança, principalmente na zona norte de Manaus. Desde o início do ano, os bandidos estão aterrorizando na Cidade Nova. E aí a gente vai mostrar agora uma sequência de matérias que foram feitas desde que nós entramos no ar no dia 14. Vem comigo, Breno. Confira. Esta é mais uma casa abandonada na cidade de Manaus por causa da violência. Estamos na Cidade Nova, núcleo 16, rua 207. Aqui no dia 14 de janeiro, o dono, conhecido como Átila, que tem uma autoescola, levou 3 tiros de bandidos que fugiram e até agora a polícia não tem pista. Ele está internado entre a vida e a morte no Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio. Este é um dos tiros disparados contra o comerciante Raimundo Nonato, de 45 anos, que não teve a mesma sorte. Ele foi morto no dia 3 de dezembro, durante a madrugada, quando bandidos armados invadiram sua residência na rua 211 do núcleo 16. Dessa vez foi aqui no Atacadão da Madeira, que fica na Avenida Timbiras, no bairro Cidade Nova 1. Eles foram muito violentos, foram puxando 12, 38, muito fortemente armados. A onda de assaltos continua na zona norte da cidade. Aqui no núcleo 16, Cidade Nova, quarta etapa, vários assaltos vinham ocorrendo desde a semana passada. Materiais de construção, padarias, vários comércios foram assaltados. Não era só dinheiro que eles queriam o carro. Com todo mundo que eles abordavam, eles diziam, eu quero a chave do carro. O assalto ocorreu no início da tarde de ontem aqui na rua 17 do bairro Cidade Nova, núcleo 3. Nessa distribuidora Tigrão, segundo informações do proprietário, eram 3 bandidos, armados e de cara limpa, 2 homens e uma mulher. E querendo dinheiro, colocando arma na minha cabeça, querendo mais dinheiro. E é o seguinte, ninguém aguenta mais, né, negócio de assalto aqui no nosso bairro. Não é o primeiro assalto, né? Primeiro, meu vizinho aqui, ó, foi assaltado também, o sucatão foi assaltado, a loja de celular foi assaltada, aqui foi assaltado 3 vezes, a situação aqui, ó, na grade, ó, tudo na grade aqui, e assim mesmo o cara ainda consegue assaltar a gente. Como eu anunciei no início do programa, está aqui no estúdio o subcomandante do policiamento metropolitano, o Tenente Coronel Willer Abdala. A gente nem precisa dizer que essa daí, a Zona Norte, é a área mais complicada de Manaus, né, Coronel? Nós estamos, o governo do estado está tendo uma atenção especial para a área norte da nossa cidade, tanto que o projeto Ronda dos Bairros, que está sendo tão defendido, né, pelo governador, ele está focando hoje os nossos módulos de policiamento integrado, os grupos de policiamento integrado, lá na área norte. Começou no Santa Telvina, né? Começou no Santa Telvina. Tá, é o nosso projeto modelo, e aí foram desenvolvidos vários GPIs, né, Grupo de Policiamentos Integrados, para funcionar em vários outros polos, né, em bairros que a gente tinha algumas áreas críticas vermelhas a atuar. Dessa forma, a área norte foi uma das que foi mais prestigiadas com as instalações desses GPIs. Inclusive, especificamente lá no núcleo, na Cidade Nova, como é que está essa situação? Nós tivemos o lançamento de um GPI há mais ou menos um mês atrás, né, com toda a população lá assistindo, tá lá entre o núcleo 3 e o núcleo 16. Tá lá na Cidade Nova. O núcleo 16 me parece ser um dos mais complicados, né? É porque existe uma grande concentração comercial, tá? Infelizmente a gente observa hoje em dia que o motivo do assalto ele está bem mais banalizado e está bem menor. As pessoas hoje em dia estão procurando assaltar, né, por uma quantia bem mais irrisória, tá? E também estão tendo cada vez mais a ousadia de assaltar de dia, de noite, né? Não estão mais escolhendo pessoa, classe social, né, tipo comercial. A população sempre diz o seguinte, não há policiamento. A população sempre, se dependesse da população, ela queria um policial em cada esquina. É claro que a gente sabe que não tem condições, não há homem suficiente para colocar um policial, por exemplo, em cada esquina. Como é que o Estado tenta resolver essa situação? Como é que dirimir esses conflitos? A questão do efetivo nosso, o governo já autorizou, nós temos um concurso público que vai melhorar bastante, né, o número de policiais, né, por bairro. Essa é uma das premissas do Ronda do Bairro. Nós termos, pelo menos em cada bairro, restrito ali àquela comunidade, uma viatura 4 rodas, 2 viaturas 2 rodas e 18 policiais para ficar atendendo apenas aquele bairro, exclusivamente patrulhando de
diuturnamente de maneira preventiva. Seriam 18 policiais para quantos habitantes? Para cada bairro. Para cada bairro. Para cada bairro, né? A gente está pensando, a gente não está pensando na proporção homem-habitantes, homem-bairro. Tá, e aí essa está sendo a intenção do governo em adquirir esses novos policiais, junto com os que nós já temos, qualificá-los para que isso atenda. Uma das colocações que a gente tem feito, como nós vamos às reuniões, é que os assaltos, nós estamos fazendo cada vez mais apreensões de armas. Ano passado nós tivemos em média 2 armas apreendidas por dia no somatório do total do ano, né, de apreensões de arma de fogo. E isso gera pessoas detidas para a delegacia e depois encaminhadas para o presídio. Só que esse volume de assaltos acontecendo com pessoas armadas, ele tem também crescido. Tá? Então a gente tem comentado nas nossas reuniões comunitárias, será que o cidadão João, que está assaltando, né, ali, né, no bairro tal, o vizinho, o irmão dele, o pai dele, a mãe dele não sabe que ele tem uma arma em casa? Que depois esse próprio cidadão está assaltando o teu vizinho, ou daqui a pouco tu está perdendo esse ente familiar, tá, para o próprio marginal, tá, ou para gangues, ou para a própria polícia, colocando essa pessoa, né, sendo presa e colocando na justiça. Então, às vezes, tá, parte, digamos assim, dessa própria fiscalização, ela podia vir nos auxiliar de casa. Legal, não vai denunciar então, né, o teu irmão, não vai denunciar teu pai, teu filho, mas pelo menos pega aquela arma e avisa a polícia, a gente vai lá, né, e faz a apreensão daquela arma e encaminha, né, para o destino qualquer. Porque essa arma, ela vai ser utilizada para assalto. Com certeza. Inclusive a gente tem falado sobre isso aqui, né, Paulo França? A questão da participação da sociedade. Ainda tem um grande problema, né? As pessoas estão utilizando a arma de fogo, né, não só hoje em dia para fazer assalto. Estão banalizando o sentimento da vida. Cada vez mais as pessoas estão fazendo uso da arma de fogo ou da arma branca nos carnavais, é uma coisa triste, tá? Para não ter o menor sentimento ou o menor respeito com a vida humana. E depois isso acaba gerando um problema de polícia, é mais um problema social mesmo, né? E de respeito ao próximo. Wilson, na realidade, por exemplo, me entristece muito ver essa imagem. O cidadão atrás das grades, entendeu? Atemorizado, aterrorizado, enfim. Mas tem uma relação aí que eu acho que é prioritária com relação à segurança, porque o governador já foi secretário de segurança. Então ele tem o dimensionamento exato do que precisa para a cidade. Agora a sensação, não sei se você se lembra, antigamente o pessoal da segurança falava que era psicológico, não era uma coisa real, hoje é muito real. Mas o que me preocupa, coronel, é exatamente a manifestação do pessoal que trata da nossa segurança, os policiais, tanto civis como militares, até o federal, não sei como é que está a situação deles, mas de dizer que é a questão do fardamento, da remuneração, do armamento, quer dizer, são coisas que precisam ser prioridade, precisa ser priorizado. Então eu queria saber como é que está essa situação, porque tem policial que já há 2 anos não tem, inclusive, parece-me que um fardamento. Existe a proposta encaminhada para o governo do estado, né, de que essa manutenção dos nossos equipamentos, a manutenção do nosso fardamento, a manutenção das nossas viaturas, ela seja feita, né, de maneira periódica. Perfeito. Existe isso. Aí, queira ou não queira, a polícia não tem orçamento próprio, depende, né, do orçamento que vem do estado. E em razão, a gente costuma dizer o seguinte, a gente não reclama pelo que a gente não tem. A gente trabalha com o que a gente tem. Então, a gente costuma dizer assim, se eu tiver 1000 policiais, a gente emprega 1000 policiais. Se a gente tiver 100 policiais, a gente emprega 100 policiais. Tá? Não cabe a gente, né, como órgão público, não cabe a gente como servidor público e mesmo como policial, fechar as portas e dizer, não, eu preciso ter 1000, só tenho 100, então não vou trabalhar. Porque senão, queira ou não queira, quem acaba sendo penalizado é a sociedade. Só para encerrar. Então a gente costuma fazer, digamos assim, procurar otimizar os esforços que a gente tem com o que a gente precisa. A gente pondera o que a gente necessita. Mas o que a gente não tem, a gente utiliza, né, os recursos que nós temos. E aí vai, né, a questão mesmo de até o próprio clamor público, né, requisitar então, né, das autoridades, mobilizar, né, estruturar, né, angariar os recursos. E quando a gente fala de segurança, aqui vocês são muito positivos, né, e felizes quando comentam. A segurança não é só um problema de polícia, né? Tem todo um contexto de estrutural e conjuntural que faz com que as pessoas possam ter essa sensação psicológica de segurança ou viabilizar a segurança como um todo. E não só a presença física, preventiva ou repressiva. Perfeito. Tem alguma previsão de quando é que vocês devem receber recursos para, de repente, municiar a polícia, trocar a questão dos coletes, armas, fardamento? Já está. O projeto Ronda dos Bairros, ele prevê isso, toda essa questão, né, de aumento de efetivo para cada policial, o seu kit de fardamento, a gente chama de kit individual, né, do policial, tá? O seu armamento letal e semiletal, sua lanterna, a quantidade de viaturas, já existe isso para o governo do estado, essa planilha de custos, tá prevendo, né, toda essa questão de investimentos e está para ser apreciado, né? Ou melhor, já foi até autorizado, falta a chegar os recursos. Tá certo. Obrigado, coronel, pela sua participação. Obrigado, a gente que agradece em nome do comando da corporação.